Olá, boa tarde. Boa tarde, meus amigos do coração, amigos queridos, irmãos de caminhada, conhecedores ou não do Evangelho de Jesus. Todo momento é momento de desabrochar, de acordar e buscar esse amor, esse amparo, entender um pouquinho mais, aliviar um pouquinho os nossos corações, que em muitos momentos aflitos se encontram, seja por questões de saúde física, questões morais, pelas turbulências que nós encontramos no dia a dia aqui na Terra. São tantas situações, né, que nos abalam. E é nesse momento, principalmente nesse momento, nos lembramos de Deus, nos lembramos de Jesus. Então, gritamos por socorro. E no momento que nós gritamos por esse socorro, com toda a verdade, com toda a força do nosso coração, que bom, abrimos o espaço para que as bem-aventuranças que o Cristo anunciou seja tocado em nós, e o entendimento acontece. O entendimento e o amparo. Então, agradeçamos a Deus pela oportunidade. Agradeçamos a vida. Essa vida que é eterna, né? Temos a nossa passagem aqui na Terra, mas ela continua. E nesse continuar, encontramos-nos sempre com os nossos amigos, com os nossos benfeitores, com os nossos mentores, sempre a nos abraçar, a nos dar uma palavra de ânimo e de coragem. Encontrarmos com o Mestre Jesus. Então, que Jesus nos ampare, que esse universo repleto de luz, de amor, nesses instantes, se aproximem, trabalhem conosco no nosso entendimento e que o nosso estudo de hoje seja com muita simplicidade, com muita verdade, com muito amor, porque esse é o Evangelho de Jesus. Agradeço a SECA, Caminheiros do Amor, pela oportunidade. Agradeço a todos os amigos que me deixam visitá-los, seja na telinha do computador, seja na telinha do celular, e lá estarei. E que as palavras sejam as palavras intuídas, inspiradas pelo Pai maior, pelo Pai da vida. Então vamos trabalhar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho, vamos refletir e ver se nós entendemos mesmo o Evangelho de Jesus. Entender para praticar. O nosso tema hoje é o capítulo, estamos iniciando aqui o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vou falar do item 1 e do item 2. Toda vez que nós falamos do Evangelho, que nós vamos estudar o Evangelho, lembremos a criação do mundo. Quem é o Pai Criador? Por que nos criou? O
que deseja o Pai Criador de cada um de nós? O que veio Jesus fazer aqui na Terra? O que nos deixou exemplificado? O que a doutrina espírita, o Consolador Prometido, fez, está fazendo para que nós, ainda nesse aprendizado, encontremos o que nós todos buscamos, as respostas, os porquês que carregamos. Então sempre lembremos que o Evangelho, ele foi escrito lá atrás. A linguagem, o vocabulário, era próprio daquele momento. Então, para entendermos, nós precisamos trazer para o nosso dia a dia, para que ele faça parte com entendimento, com nitidez. E essa passagem, bem-aventurados os pobres de espírito, quantos de nós, talvez hoje já entendamos, mas quantas vezes nós próprios, ao ver determinada situação, conflitos, ou ouvirmos alguém falar, é um pobre de espírito. Sim, com aquela uma coisa inferiorizada. O pobre de espírito. Mas não é essa a verdade. Porque se Jesus fez quando subiu ao monte, falou para uma plateia. Plateia de quem? De necessitados, desalentados, desamparados, de doentes, doentes fisicamente, doentes moralmente, aqueles mais humilhados. E de repente Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Lá naquela multidão, assim como hoje, muitos revoltados pela condição em que está inserido no contexto. E de repente Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. E aí nós temos que entender de que forma. Bom, Jesus era amor. Jesus é amor. Jesus é amparo. Então, ele não falou de uma forma aleatória, como nós costumamos falar, fazer aqui, inferiorizando ou indiferente ao outro. Então, precisamos entender. E para que haja o entendimento, é legal que a gente volte à figura de Jesus, ao olhar de Jesus, à caminhada de Jesus. Jesus falava, eleve-se ao monte. Que monte? O monte da espiritualidade, o monte do amor, elevar-se à altura, ao mais alto. Porque quando a gente eleva-se ao mais alto em pensamento, nós estamos nos elevando e ficamos próximos de quem? De Deus. Então, essa frase, pobres de espírito, até hoje, há mais de 2000 anos, nós ainda, muitos de nós, entendemos, interpretamos da forma não correta. Tem uma passagem, eu não tenho aqui, eu só tenho assim um pedacinho dela, né? Que lá na época, lá atrás, em Jerusalém, os profetas
né? Tinha os profetas, Isaías, e eles já se posicionavam sobre Deus, sobre esse profeta que viria, sobre Jesus. Eu até anotei um trechinho de uma frase que eu retirei já faz muito tempo. É só um trechinho, não é bem assim que está lá. Que ele falando para os outros. Isso é quem? Sobre Deus, sobre Jesus. Eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com os humilhados e desamparados, com os aflitos, com os que sofrem, com os caídos. Por que eu estou com eles? A fim de animá-los, de encorajá-los, de norteá-los com a verdade. Então, como eu falei, quando nós estamos assim, tão caídos, tão sofridos, por qualquer razão que venha e nos abale, mas aquela dor mesmo, nós buscamos quem? Nós buscamos Deus. É o que aqui é colocado. Então, pobres de espírito é quando nós já ouvimos, quando nós já procuramos o Pai e vamos deixando esses apegos da terra, seja em apegos materiais, seja nesses apegos de sentimentos inferiores, nós estamos lá. Então, nós precisamos entender, pobres de espírito, vindo de Jesus, meus amigos, não é a indiferença, não é dessa forma, é um pobre de espírito. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Eu ouço isso muitas vezes, viu? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. No passado, com certeza, eu já falei também em alguma situação. É um pobre de espírito. Não liga. Então, se todos aqueles que são aí orgulhosos, que não têm o conhecimento, são maledicentes e causam conflitos aí, se esses fossem os pobres de espírito, então estaria tudo certo. Estaria tudo certo ao olhar aqui da terra, né? Se fosse aqueles que o mestre está ali, mas não é. Então nós precisamos ler, entender. Quando há entendimento, nós conseguimos trazer para nós, autoanalisar as nossas atitudes. Não somos seguidores do Cristo? Não somos conhecedores do Evangelho? Não somos nós conhecedores já da verdade que o Mestre colocou e deixou e nos enviou o Consolador prometido? Então, vamos buscar a fonte verdadeira. E a fonte verdadeira é o amor de Jesus. Mas vamos lá para o capítulo. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já pensou se o pobre de espírito se fizer o reino do céu? Fossem justamente esses que cometem as barbáries, que são mantidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo eu sou melhor que o outro, então haveria alguma coisa errada, né? Então Jesus não seria o Jesus do amor, Deus não seria
o Deus justo. Então precisamos prestar atenção nos detalhes de cada passagem, de cada frase e lembrar de Jesus. Porque se for só o pobre, revoltado muitas vezes, sem, de repente, as condições materiais que nós todos desejamos, as condições básicas, né? Revoltados, esquecendo que cada situação estamos de passagem e o momento que nos é apresentado na encarnação talvez seja uma reação lá do passado, porque uma ação que eu faço hoje, se eu chuto a cadeira, foi uma ação, eu vou ter uma reação, meu dedão vai doer. Então, não podemos esquecer disso. E a partir do momento que nós temos esse conhecimento da lei da ação, da reação, do que eu planto, do que eu semeio, eu vou colher. Então, nós entenderemos tudo isso. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. E diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Então, para a gente entrar no reino dos céus, a gente precisa aí ser pobre de espírito. Por isso, o ir, o vir aqui para a Terra, e a cada encarnação a gente vai lapidando, vai melhorando um pouquinho, até nos tornarmos Senhor. És o poder, és a justiça, e eu vou me ajoelhar, eu vou abaixar o meu nariz, com toda humildade, porque Jesus nos mostrou a humildade e a simplicidade quando ele reencarnou, quando ele nasceu aqui na Terra. Olha a humildade de Jesus, ele podia ter nascido no berço de ouro, ele nasceu lá numa manjedoura. Então, quando nós tivermos a humildade em aceitar as leis de Deus, os desígnios, nós estamos então desapegando desses sentimentos da terra, desse orgulho que nós ainda carregamos muito em nosso coração. Aí nós estamos fazendo o quê? Um cursinho, saindo da pré-escola, indo lá para o fundamental, até alcançar um nível mais alto da escolaridade moral. Ou seja, desapego das coisas da terra e confiança total no Pai. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Algumas profissões aqui na Terra, principalmente algumas profissões, aquele que se formou, ele se acha. Eu sei tudo, eu sou superior a tudo, eu decido, eu faço. E esquecem que existe o Pai. Então, precisamos corrigir essas nossas tendências. Preocupados somente com eles mesmos. Não podem elevar o pensamento a Deus. Eu não vou citar profissões, porque dentro de cada profissão tem aquele que já encontrou, que já despertou para essa humildade. Mas observem no dia a dia determinadas funções
aqueles profissionais se acham os donos de toda a verdade. Não acreditam, não sucumbem nem um pouquinho. Existe Deus. Gente, observa isso, é o que mais tem aqui na Terra ainda, né? Que pena. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo, leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo, tomando sua inteligência como medida da inteligência universal. Não existe nenhum de nós, nenhum, tem a inteligência do Pai do Universo. E julgando-se aptos a tudo, compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer de seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo, o que não seja do mundo visível e tangível. Vocês já se perceberam? Vocês já se viram em situações assim? Já, né? Todos nós acho que já. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Por isso, esse processo, vamos, voltando, para ir desapegando de todos esses vícios, tendências, inferioridades que nós carregamos. Vamos lá. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Quantos nós conhecemos que são revoltados, seja pelo contexto social que está, ou eu sou pobre e me revolto, ou eu sou rico e tenho orgulho exacerbado, né? Tenho tanto conhecimento, estudei tanto para isso. São essas questões que nós precisamos trabalhar em nosso coração. Não é no coração do vizinho, no coração do outro. É no nosso coração. Tá? Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano, e rico de qualidades morais. Simples o Evangelho, né? Demoramos tanto para entender um pouquinho, que como foi colocado, se nós fizermos uma autoanálise, uma retrospectiva do antes e do agora, nós também cometemos. Hoje nós
já a hora que vamos cometer alguma coisinha, a nossa consciência já dá um apito e nós já entendemos. Mas agora, e no início da nossa encarnação? E nas outras encarnações? Será que nós tínhamos essa submissão ao Pai? Essa resignação que hoje nós estamos aí tateando ainda para desenvolver integralmente? Então a lição é essa. Tinha até uma mensagem do Evangelho de Mateus que eu havia separado, mas não dá tempo para colocar, que ela também é bem esclarecedora. Então, meus amigos, lembremos sempre de Jesus. Se tivermos dúvida, é só mentalizar o rosto de Jesus, as mãos de Jesus, o que ele fez. E aí nós vamos entender cada passagem do Evangelho. Que Jesus nos abençoe e até um próximo momento. Agradeço cada um. E lembrando sempre, estamos todos no aprendizado. Perdoem minhas falhas. Qualquer dúvida, Seca tem lá muitos corações para esclarecimentos. Que Jesus abençoe cada lar, cada mãe. Abençoe nosso planeta sempre. Continue, nos abençoando sempre. E continue conosco com a paciência. Porque nós somos teimosos, Como nós somos teimosos. Muita paz.